Então é isso, pessoal. Bem-vindo mais um Sou o Caeté Podcast. Hoje eu tenho aqui Cris. Muito obrigado, Cris. Satisfação, tá? Obrigada. Por aceitar esse convite aqui. E que tenhamos aqui um podcast, um bom bate-papo, né? Isso. Ô, gente, muito obrigada. Boa tarde. Não é boa tarde, né? Não, tranquilo. O podcast vai à noite, mas é boa tarde. Pra você ver o sol aqui. O sol aqui tá daquele jeito, dá pra vocês verem. Maravilhoso. Pessoal, mas quem... Não se esqueça, pessoal, muita gente assistindo, mas não está se inscrevendo no canal. Então se inscreva no canal. Sou o Caeté Podcast, comigo Claudinei Penaforte. Hoje eu recebo aqui a Cris. A gente vai bater um papo aqui. Estamos em todas as redes sociais. Pessoal, não se esqueçam. Se inscreva no canal, que é muito bom, tá? Comenta aí embaixo aí o que vocês estão achando da entrevista. Quais convidados vocês querem que a gente traz aqui. E é isso. Sou o Caeté Podcast. É de todas as religiões, de todas as raças, todos, né? E é isso, pessoal. Cris, pra quem não te conhece, né? Eu sei que você é uma mulher empreendedora, empoderada, tem a rede social, depois a gente vai colocar aqui suas redes sociais também. Okay. Quem é você? Quem é Cris? Então... Pra quem não te conhece, né, lógico. Então, não sou uma pessoa muito conhecida mesmo. Eu sou a Cris Santos, na verdade, sou uma pessoa que gosto muito de falar. Pode não parecer, hoje eu estou um pouquinho tímida aqui, mas eu gosto muito de falar, de conversar. E de uns tempos para cá, por causa de todo um histórico da minha vida, eu resolvi dedicar o meu tempo, sabe, as minhas redes sociais, a minha vida, basicamente, quase toda para o social, para o empreendimento e muito voltada para o resgate da autoestima da mulher. Né? E eu tenho 3 filhas, tenho um irmão, uma mãe. E vindo de famílias assim que a autoestima da mulherada não era a melhor coisa. E aí num contexto de onde eu morava, no local onde eu morava. Onde você morava? Eu morava no Emboabas, eu moro aqui em São Geraldo, é bem perto. Mas eu percebia que as mulheres também tinham toda essa bagagem. Mas você fala, essa não confiança seria por quê? O fato de ser, uma falta de ser mulher ou falta de... Uma autoestima muito baixa. Mas isso. Por quê? Mas qual causa? Havia alguma causa, não, né? Ou a causa preconceito? Os preconceitos, aí são vários. E aí a gente acha que a gente vai chegar nesse momento. Mas a minha parte mesmo foi muito por causa da minha história de vida de uma mulher preta, né? Que não me enxergava como mulher preta, eu tinha vergonha disso, eu não tinha orgulho dessa minha cor, dessa minha ancestralidade, e eu tinha muita vergonha disso, passei por muitos traumas, o que as pessoas hoje consideram como se fosse só uma brincadeira de criança, né? Aqui se passa por aquele momento onde aquela brincadeirinha que me constrangeu não era só brincadeira, era racismo, né? Era racismo, e eram muito fortes. Daquelas coisas que a gente acaba chorando em casa sozinho, no quarto sozinho, entendeu? E aí a gente, depois, com o tempo, que a gente percebe que esse racismo estrutural, né? Eu falo que é um racismo estrutural, ele acabou que, por um período muito grande, me afastando de algumas coisas, sabe? Então eu achava que eu era uma pessoa muito feia, eu achava que eu não era inteligente, eu achava que eu não ia conseguir nunca nada, eu não achava que eu ia conseguir um bom emprego por causa da minha cor, por causa do meu cabelo, sabe? Desculpa. Eu achava muito que era muito referência a isso, sabe? E aí, com o tempo, tendo as minhas filhas e fazendo um trabalho social no meu bairro, eu sempre gostei muito de conversar com os adolescentes, conversar com as mulheres no meu bairro e tal. Eu senti que isso era muito pesado e era um contexto muito grande ali. Que essas mulheres também sentiam isso. Esses adolescentes dessa região se sentiam diminuídos perante a sociedade. Eu falei, gente, a gente precisa estudar, entender isso, para que a gente não fique refém o resto da vida, né? E aqui, mas pra gente entender como você chegou a esse momento, você é natural de Caeté? Eu sou. Natural de Caeté, né? Fala pra gente como que foi a sua infância, adolescência. Pois é. Porque através desse trajeto a gente consegue entender, né? Entender melhor. Então compartilha conosco. Eu sou da região da Pedra Branca, né? Eu não morei sempre aqui não, sou da região da Pedra Branca. Sou filha de mãe solo, né? Minha mãe foi o que
antigamente o pessoal falava mãe solteira e hoje tem essa característica de mãe solo. Você fala pai, né? É mãe e pai, a mesma coisa. Pois é. E aí a minha mãe criou 3 filhos sozinha. E umas, assim, condições que às vezes ela não tinha o que comer direito. Ela sustentava a gente, mas não tinha o que comer direito. E aí essa mulher que trabalhou a vida inteira, cuidou da gente a vida inteira, hoje tem os resquícios dela também como mulher preta e mãe solo, né? Eu falo que eu vejo hoje isso, eu consigo enxergar isso. Mas na minha infância foi isso, uma mãe que tentava com que a gente estudasse, mas a gente não tinha muitas condições. Você estudou não? Estudou ali? Eu estudei no Sebastião Ribeiro de Brito, até o fundamental todo. Depois, na época, eu estudei no ENTEC, depois estudei no estadual. Você chegou a pegar aquela época da ENTEC que você tinha Costec, essas coisas assim? Isso. Você chegou a fazer igual ali? Eu não terminei, porque logo quando eu comecei, estava terminando os cursos, eu não tive nenhum curso técnico. Pensando nisso aí, nessa trajetória sua, algo que você passou na época da escola que hoje você vê que não era só brincadeira, racismo? Tudo. Uma situação, por exemplo. Tudo. Tive assim, por exemplo, na época de escola, teve uma situação dentro da escola que me gravou muito. Eu lembro a roupa que eu estava nesse dia. Eu lembro que era uma saia amarela, eu estudava no Sebastião Ribeiro de Brito, e eu tinha queimado a minha perna, porque eu trabalhava em casa de família desde 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. E aí eu tinha 11 anos de idade, eu tinha queimado a minha perna com água de café, porque era muito pequenininha, passar o café, aquela coisa, caiu água na minha perna e eu tava... E aí eu tinha que ir pra escola com aquela saia, porque não tava de uniforme, a escola era muito rígida com uniforme, mas naquele processo eu tava indo sem uniforme. Então eu gravei dessa saia amarela, eu estava com uma saia amarela. E aí o que acontece dentro da sala de aula? Sumiu um relógio na sala de aula. E aí, não lembro porque eu estava com a minha mochila em cima da mesa, debruçada nessa mochila. E aí, a única mochila que revistaram foi a minha. É mesmo? A única mochila que revistaram foi a minha. E eu lembro que eu chorava muito e eles foi meio que uma pressão psicológica, dizendo assim, mas a gente vai chamar a polícia tem um aparelho que detecta se você está mentindo. E eu sabia que eu não tinha pegado o relógio, mas a pressão era tão grande que chegou até me enganar, que eu tinha pegado aquele relógio. Então eu já vi relatos com medo, entendeu? Eu tinha medo deles revistarem e achar o relógio na minha bolsa, mas eu sabia que eu não tinha pegado. Dentre várias coisas, tipo assim... E havia também outras mulheres negras na sala? Não muitas, não muitas. E aqui, essa definição, tem gente que não gosta, por exemplo, fala mulher preta ou mulher negra? Qual que é a sua definição que você gosta? Eu gosto de falar assim que o falar em si, ele tem uma nomenclatura, por causa de questão de região da África e tudo. Isso aí já está bem estudado, bem definido. Eu falo que eu, como mulher preta ou mulher negra, entendeu? O que eu falo, eu sou uma mulher preta. Mas se você virar pra mim e falar assim, você é uma mulher negra, não vai me ofender. Sim. Entende? É porque eu também, sinceramente, eu ia te falar isso. Porque se a gente chama o branco de branco, por que não pode chamar o negro de preto, né? No caso, preto, porque... Inclusive, tem empoderamento, né? Fala-se muito nisso, né? O que eu costumo muito de falar é isso. O que ofende é a forma como que você fala. O contexto que você fala. É porque eu ia te perguntar, por exemplo, na sua sala de aula, tinha o quê? Mulher preta, mais outras mulheres pretas, outras entendeu? Mulheres pretas, mulheres negras. Nesse contexto, entendeu? Não vai fazer diferença. Pra mim, não. Existe uma nomenclatura, tudo. Eu acho que daqui uns 10, 20 anos a gente não vai ter essa discussão mais. Mas ainda tá no processo ainda de como... Vamos. Né? A gente 10 anos? Você acha que não? 10 anos você ainda acha é pouco. É pouco? Eu acho que daqui uns 10, 15, 20 anos, sei lá, já não vai ter essa discussão mais. Mas a gente tá trabalhando bem, graças a Deus. Não, mas eu falo do jeito que você trata o outro. Né? Você chamar... Eu acho que é muito pouco tempo. É pouco, você acha? Eu acho. Apesar que a gente tá gatinhando nesse sentido, eu acho que a gente tá engatinhando ainda. Mas eu acho... E aí foi isso, sabe? E aí, dentro dessa situação que eu te falei, da questão desse relógio, foram várias situações. Várias situações. E olha pra você ver como que é as coisas. A gente tá falando isso aí com você 8 anos de idade e te marcou muito, né? Nessa época eu tinha 11 anos aí. E marcava muito, assim, tipo, desde
que é considerada a primeira série na época, desde a primeira série até o 9º ou 8º ano, nós éramos da mesma turma, os mesmos alunos. Naquela época era a galera filho de prefeito, de vice-prefeito, era filho de a diretora da escola, era uma galera meio que, como que eu digo, elite naquela sala, na minha turma, que era a primeira turma, sabe? Aí era uma galera muito elite ali na primeira turma. E aí nesse processo da escola foi caminhando ali, cada ano aumentando uma série, e eu participei desse primeiro processo. Quando nós chegamos no 9º ano, que seria a 8ª série antigamente, a gente a turma na escola foi acrescentando, e a única pessoa que mudou da turma A para a turma B fui eu. E não entendia naquela época ainda, fui a única que mudei. E eu estava passando por um processo que aí já era adolescência, 13, 14 anos, de muito sofrimento por causa desse processo todo. E era muita coisa, me chamavam de macaca, não sabe? É mesmo? Era muita coisa, entendeu? Sabe que é bom a gente conversar sobre isso? Porque os adolescentes, as crianças de hoje, vendo seus relatos, você falando sobre isso, eles se refletem. Eles não engolem mais seco, né? Porque a gente, de criança, a gente tem principalmente a pessoa mais pobre, ela tem assim, não, calma, não caça briga não. Não caça briga não, né? Era muito é assim, o mundo é assim mesmo, né? É sempre esse contexto. E aí nessa transição de todo ano acrescentava uma turma, no 8ª série eu fui a única que mudei para a turma B. Já estava respondendo, minha mãe era mãe solo, minha mãe estava trabalhando fora, eu ficava sozinha com minha irmã em casa, então já estava começando assim, não ia tão bem na escola, e durante até essa série, né, no caso 7ª série mais ou menos, eu era uma aluna aplicada. Tipo assim, notas maravilhosas, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui muito aplicada, sabe? E aí, quando deu esse ano, não tava legal. Mas você já tinha também em mente aquela questão que o estudo é a salvação? Não, minha mãe tinha. Mas você tinha isso, não? Não, eu tinha. O que incentivava a estudar, tipo assim, sabe? Porque eu gostava. Eu sempre gostei muito de estudar, até hoje. Eu gosto de estudar, entendeu? Só que existem situações que às vezes você não vai na mesma linha que você deveria. Por exemplo, eu gosto muito de estudar, mas hoje, por exemplo, eu não tenho mais tanto tempo, não tenho, né? Então essas coisas. E naquela época era a mesma coisa. Então, tipo, por exemplo, era a situação de preocupada com minha mãe que estava trabalhando fora, minha mãe ficava a semana inteira fora de casa, e aí ficava eu cuidando do meu irmão, da minha irmã. Eu tenho uma irmã, né, que tem um irmão que é 4 anos mais novo que eu, e é uma irmã que é então, no caso, 8 anos mais nova que eu. E basicamente, com 9 anos, eu cuidava dela e do meu irmão de 5. E meu irmão de 5 também cuidava dela, porque minha mãe tinha que trabalhar para colocar as coisas dentro de casa. Então, um contexto de você ter que estudar com essa situação era muito complicado, sabe? Então, era muito difícil. E aí, eu comecei a cair na nota na escola nisso. Eu fui a única que mudei de sala de aula. Naquele momento eu não entendi isso, a escola me mudou, me colocou na 2ª turma, foi para mim muito péssimo, porque eu tinha aquele orgulho de ser uma boa aluna. E é isso, pessoal, aqui a gente teve que mudar o ambiente, porque lá o sol tava daquele jeito, né, Cris? Mas não é o problema. O importante é aqui, a gente ter qualidade na imagem, no som. Oi, teste, tudo certinho, pessoal? Comenta aí embaixo aí. Muito bom. Mas é isso, Cris, o que a gente estava falando? A gente estava comentando, você estava me perguntando de como que foi o meu processo, né, da minha infância com a questão da minha cor, né? Como foi minha aceitação, como que foi com a sociedade referente a isso. E aí eu estava te falando de que principalmente na escola, porque essa fase da vida da gente, a gente está na escola, né? A gente vive ali na escola. E eu tive, assim, todos os problemas dentro da escola. Eu não me considerava uma pessoa inteligente, não me considerava uma pessoa bonita, porque a todo tempo eles me falavam isso.
Me falava, você viu? Isso, acabou de cair ali um negócio do coqueiro ali. Coqueiro. Se cai no coco de alguém ali, tá enrolado, tá? Tava acabado. Mas e aí, Cris? Mas aí, então, eu não me considerava uma pessoa bonita, eu não considerava uma pessoa inteligente, porque todo momento as pessoas falavam isso. Falavam, você não é bonito, você é feio, você é uma macaca, essas questões assim. Mas falava assim mesmo? Assim. Meu Deus assim, do céu. Daí pra coisas piores. E aqui, mas você levou pro coração isso? Levei. E, por exemplo, a pessoa que falou isso, você vê na rua hoje, você Não, nesse sentido, eu tô falando, nesse sentido. De ver a pessoa e não... Não, a pessoa que te falou isso na época, se você vê ela na rua hoje, você se sentiria meio nova, velho, seu safado, seu Não safado. tem como, porque são muitas pessoas. Ah, sim. Então, na verdade, você vivencia isso o tempo todo. E mesmo que tenha pessoas que hoje eu identifico que essa pessoa fez isso, eu tenho... Você acredita que ela pode ter mudado também a mentalidade, Algumas né? mudaram. Interessante, porque com o tempo, são muitas experiências, as pessoas vão mudando. Algumas não, mas né, isso aí é um problema dela, não é meu. O que eu tive que entender com a vida, qual que foi o processo meu de mudança, porque eu tive 3 filhas, e das minhas 3 filhas, a mais velha, como que a gente poderia dizer para vocês entenderem o que seria considerada parda? Eu sou casada com um homem branco, então a minha filha mais velha é considerada parda, ela é mais clara um pouco. A minha filha do meio é clara, branca, loira, teve um momento que foi loira na vida dela, loira natural, e agora que ela tá com o cabelo mais escuro, mas ela é mais clara, de ficar com a bochechinha vermelha mesmo. E aí as pessoas na rua me perguntaram se eu era babá dela. Que isso, gente, é mesmo? Muito, acontecia muito isso. Porque as pessoas entenderam, a gente vive no Brasil, né? Isso. No Brasil é tudo... bem... Que bom, né? Que bom, né? Porque tem país que é aquela coisa bem... Tem até bairro é para bairro branco, bairro negro, né? E a mais nova, que é mais da minha cor. E essa mais nova, e até então eu não tinha te dado aquele start ainda. Eu não tinha ainda me percebido como uma pessoa importante na vida, entendeu? Eu tava ali na sociedade, eu tinha relacionamento com mulheres, eu escutava mulheres, eu sabia do sofrimento dela, eu escutava adolescentes, eu fazia ações sociais para que esses adolescentes não se sentissem diminuídos na sociedade, sabe? Mas eu ainda não me enxergava como uma pessoa bonita, inteligente e importante. Eu não me via assim ainda. E aí minha filha vai estudar e aí chega numa fase da vida dela mais nova, né, que tem a cor da pele mais escura. Ela chega em casa chorando porque alguém falou do cabelo dela, que o cabelo dela estava incomodando, estava atrapalhando na sala de aula e aquela coisa toda. Então, naquele momento, ela chegou chorando, muito triste em casa, falando, mãe, por que as pessoas são ruins assim e tal? Eu falei, não, gente, eu tenho que mudar isso aqui. Eu que tenho que ser um exemplo para ela de empoderamento, porque senão vai de mal a pior. As coisas vão chegar num ponto que essa menina vai ficar lá abaixo de 0, com autoestima lá embaixo, e eu vou ser exemplo para ela. Mas não foi fácil. Né, eu até estou escrevendo um livro sobre isso, né? Algumas pessoas sabem. Oh, que legal, um livro, é mesmo? Eu fiz Já tem um nome, alguma coisa assim? Tem, ele Trago Mais Verdade do que Flores. Olha, nossa, porque ele é sobre a mulher, entendeu? Você tá o quê? Qual fase mais ou menos assim? Ele, assim, eu estou em fase escrevendo, parei um pouco nele, porque ele faz parte... É um romance ou biografia? Na verdade, ele é um pouco de tudo. Ele tem um pouco de estudo com romance. Entendi. Mais histórias de casos de mulheres, porque eu fiz um projeto, né? Depois desse processo... Crônica, você fala crônica, no caso, no sentido? Não, ele tá com... Eu peguei, porque eu fiz um processo para que vocês entendam sobre o livro. Eu tô perguntando, o pessoal fica curioso, tá, Cris? É um processo de jornalismo, o pessoal fica curioso. Não, mas é interessante. Eu fiz um processo, e aí onde que começam as minhas redes sociais? As minhas redes sociais começaram para que eu pudesse elevar a autoestima de outras mulheres a partir do meu processo. Né? Que você lembra lá que eu falei que eu tive um processo com a minha filha e tal, e eu precisava melhorar isso. Em mim, eu não me via como uma pessoa bonita. Eu era aquela que ainda alisava o cabelo, ficava toda bagunçada e aquela coisa, porque eu me achava uma pessoa feia. E aí, quando eu começo nesse processo, me olhava no espelho e falava, eu criei uma frase pra mim, que eu olhava no espelho todo dia de manhã e falava, você é bonita sim, você é inteligente sim, você é importante sim. Então, todos os dias de manhã eu fazia isso.
Teve um período da minha vida, aí depois de uns 15 dias, eu achava que eu comecei a chorar e eu falei assim, eu tô sendo ridícula, porque isso não vai funcionar, eu não sou isso tudo que eu tô falando pro espelho, mas eu continuei, eu coloquei isso na minha cabeça e continuei. Depois de um certo tempo eu comecei a acreditar que realmente eu era bonita, inteligente, falei, gente, aqui tem provas disso, eu tô me vendo no espelho, eu sou uma pessoa bacana assim, eu sou uma pessoa socialmente bacana, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo entender o sofrimento do outro, por que eu sou feia, a partir do entendimento de alguém que a minha cor não é bonita, que o meu cabelo não é bonito. E aí comecei a trabalhar isso. Só que aí comecei a falar muito com a minha filha, olha, seu cabelo é lindo, você é perfeita, e não deixa isso, sempre leva isso. Quando alguém fala com você que você não é bonita, você fala assim, sou sim. Quando alguém fala que seu cabelo é ruim, você fala assim, ruim por quê? Ele faz mal a quem? O meu cabelo não faz mal a ninguém. E aí a gente começou nisso, mas só que não foi simplesmente eu comecei, gente. Para isso, eu tive que estudar um pouquinho sobre a história da África, da minha ancestralidade, de onde que realmente a gente veio, por que que a minha cor é assim, por que que o meu cabelo é crespo, entende? Por que que o cabelo da minha filha mais velha é cacheado, da minha filha mais nova é menos cacheado e o meu é crespo. Então eu tive que estudar sobre isso tudo, entender tudo isso, para só assim me aceitar e me amar verdadeiramente. E aí foi a partir disso que eu comecei a entender o sofrimento de algumas mulheres. Por que que aquilo era tão doído? Por que que às vezes a gente olhava para algumas mulheres e a gente não via o brilho no olhar delas, sabe? Era só aquela questão de ir trabalhar numa rotina de casa, com filhos, com o marido, com tudo. Mas você não via o brilho no olhar dessas mulheres. Elas não gostavam delas porque elas eram mulheres ou que eram mulheres negras. Mas como que foi essa questão dessa percepção para você chegar nesse momento? Foi um dos cliques foi essa questão da sua filha? Foi. O clique foi a questão da minha filha. Ah, sim. O clique foi. Interessante assim, que você correu atrás de informações ancestrais, né? Isso. Porque, igual eu te falo, Claudinei, o estudo, e aí eu volto a falar, gente, estudo é tudo na vida. Estudem, pessoas brancas, pessoas negras, principalmente as negras. As brancas vão estudar uma faculdade, vocês que são negros, tentem, eu sei que é difícil, mas tentem fazer 2 pós, façam de tudo, porque estudar é tudo. Quando você tem um entendimento e tem um conhecimento do que você está falando, você consegue conversar com qualquer pessoa, você argumenta com qualquer pessoa. Então você pode conversar com o juiz que você vai argumentar com ele. Então, conhecendo a sua história, quando alguém virar e falar que você defendeu uma causa, por exemplo, do negro, e alguém virar e falar que você está falando que você está numa causa que é mimimi, que agora todo mundo fala sobre isso, você tem argumento para falar sobre isso. Porque você sabe que embasado nisso tem uma história, tem um porquê. Porque realmente é uma situação, essa questão do mimimi, é algo que quando se fala assim, mimimi, é tentar destruir o sonho, a causa. Barrar mesmo, né? Tentar barrar. Porque o que a gente tem? A gente tem uma estrutura falha. É uma estrutura de 500 anos para lá, sim, desde do Brasil em Brasil, porque a gente tinha aqui os povos indígenas, né, os originários aqui, e aí chega uma Europa toda para cá, coloniza isso aqui e fala que é deles, e aí, a partir daí, tudo que se tem é falado, embasado na Europa. E não embasado nos povos que eram, e nem depois sobre esses povos africanos que vieram para cá escravizados, entendeu? Que eram reis, que eram médicos, que eram engenheiros, que eram pessoas inteligentíssimas lá no país dele, na origem deles, que eles vieram para cá escravizados. Então, é uma história, gente, é uma história. Ancestralidade, a questão da religião, a questão da cultura, da comida, de tudo isso. E quando a gente só consegue amar a nossa cor, o nosso cabelo, a nossa história, quando a gente entende essa história. Porque a gente também vive numa situação, hoje não, hoje mais tranquilo, eu observo mais tranquilo, mas eu lembro na época
da escola, na adolescência, eu percebia que as mulheres pretas, elas tinham meio que a obrigação de alisar o cabelo. Sim. Né? Era uma obrigação. Por quê? Obrigação, a vestimenta também, são vestimenta. Porque a gente tem aquela ideia do europeu, né? Todo mundo tem que parecer europeu. Todo mundo tem que ter narizinho fininho, todo mundo tem que ter cabelo lisinho. Eu jamais usaria um macacão desse colorido. O turbante eu jamais usaria na minha infância, porque minha mãe, ela alisava o meu cabelo com uma quem é da minha época, que as mulheres negras aí sabem, tinha uma pasta rosa que passava no cabelo da gente. Deve falar. Que feria a cabeça da gente. Teve uma entrevistada que passou aqui e comentou sobre isso. A gente ficava com couro na carne viva. Mas passava isso na gente por causa do estereótipo de mulher de cabelo liso, da europeu. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte também. Pra você, eu citei aqui, eu tenho o nariz fino, o cabelo liso. Não é guerra, a gente não tá querendo atacar essas pessoas, né? Não tá travando uma guerra. É só simplesmente lugar de fala, você falar, né? Você não é obrigado a estar como ele. Porque nem sempre quem tem o cabelo liso, quem tem o nariz, uma pessoa, o branco, ele é racista também, não. Nem sempre é isso. O que a gente precisa entender... Porque senão fica parecendo eternamente que é uma guerra, né? O que a gente tem que parar a guerra é contra o racista e o racismo, né? Isso. O que a gente tem que entender é que pra gente chegar num momento em que a paz aconteça e que possa entender que uma frase que é sempre usada, por exemplo, no 20 de novembro, precisamos de mais humanidade para que possa chegar realmente na humanidade, a estrutura do nosso país precisa ser mudada ainda. Porque às vezes as pessoas cometem o racismo, e aí, gente, parte até de pessoas negras também, sem eu ia comentar isso, exatamente. É o adestramento cultural, né? Que a pessoa, desde o início, você tem que ser assim. E nesse ter que ser assim, ela está sendo racista, né? Mas nunca é tarde para se deixar. Não, a gente vai aprendendo. Igual, por exemplo, a questão, a gente está falando aqui da questão da cor do cabelo, da roupa, né? Eu jamais vestiria uma roupa colorida, porque minha mãe falava assim, isso é muito exagerado, vermelho é muito exagerado, preto não usa essas cores, a gente não tem que destacar tanto para que as pessoas não notem você, entendeu? Negativamente. E aí, quando eu comecei o processo, gente, da transição capilar, para mim foi uma tortura. Eu comecei em 2013, quando eu identifiquei... E demora muito isso? Uns 6 meses a um ano. Eu não sou mulher, então geralmente quem faz isso é mulher. 6 meses a um ano. Porque a gente é homem. Apesar que muitos homens também fazem, né? Graças a Deus, tem uma aceitação muito boa, né, nisso. E eu fiquei em 2013, eu falei, não quero, eu sempre quis ter um blackzão, sabe, assim, mas a sociedade não deixava eu ter. Algo te inspirou? Algum artista? De artista mesmo, nada, não? A única a história muito comum da gente ouvir é que, eu vi tal artista ser assim. Não, o movimento Black Power, alguma coisa assim. Uma artista que porque ela é mais ou menos da minha idade, e ali, na época, foi muito, graças a Deus, foi muito forte, é a Thaís Araújo. A Thaís, legal, ela é de novembro, ela faz 45 e eu faço em dezembro 45. Então ali, mas quando ela fez a novela Chica da Silva, ali me deu que meio de querer ser aquilo, que era aquilo que eu identificava pra mim de pessoa forte, mas eu não tinha força, né? Não tinha perto de mim referência disso, não. Na minha família eu não tinha referência de pessoas empoderadas, negras empoderadas, basicamente da minha família mesmo. Voltando aqui na questão da minha escolaridade, eu não tenho diploma, mas eu tenho a faculdade de pedagogia, mas eu não tenho diploma por causa de um processo que teve, eu não consegui ter o diploma. Mas eu sou formada em pedagogia. Eu me considero uma pessoa extremamente inteligente. Eu adoro ler, eu adoro estudar, sabe? E assim, tive várias fases, já tentei fazer outras faculdades. Hoje eu estou no momento que faço faculdade de serviço social, porque uma mulher maravilhosa. Não, é uma faculdade muito boa para quem quer, muito humana, né? Isso, bacana. É a sua primeira faculdade? Na verdade, não. Sim. Na verdade, eu já fiz de pedagogia. Aí depois você é pedagoga também, né? Mas eu não tenho diploma. Então eu não você posso. Não concluiu? Não, concluí, eu tenho colação de grau. Mas por que você não tem? Não tenho. Tive problema por causa de pagamento na faculdade, então eu não consegui diploma. Mas aí é uma longa história. Não, tudo, tranquilo. Sabe?
Mas, e aí vários, já fiz, comecei faculdade de gerontologia, que é do cuidado do idoso, essa eu pretendo concluir. Você gosta de ler também? Adoro ler. É mesmo? Na minha casa, hoje, a gente tirou da nossa sala, mas a gente tinha em torno de 1000 livros na nossa casa. É mesmo? Eles estão num quartinho no fundo, que a gente vai doar para uma associação. E você também chegou a filtrar os livros? Como? Não entendi. Filtrar no sentido assim, eu vou ler mais escritores negros? Não, né? Hoje eu tô nessa fase. Ah, sim. Hoje eu tô numa Mas fase antes que eu não, leio né? mais escritores negros para entendimento dessa minha história. Mas a gente tinha muito livro espírita, porque a gente era muito... a família é espírita, eu tinha livros de história, eu tinha livro de romance normal. Minha filha gosta muito de ler, a mais velha também, muito que bom, né? estudada. Então ela tinha vários. Né? Tipo, o pessoal gostava muito de pegar. Hoje está lendo o quê? Tem muita gente leitor, né, que está nos assistindo, dê dica também pra gente aí. O que você está lendo agora? O que você indica? Pois é, hoje eu tô 3 lendo... livros. 3 livros, olha, eu tô lendo Pacto da Branquitude, que assim, de vez em quando eu dou meio que até uma chorada, porque é mesmo? É forte. Ele esse não conheço não, hein? É novo esse? Não é novo, não. Não conheço. Pacto da Branquitude. Pacto da Branquitude. Eu esqueci agora o nome do autor dele. Eu gosto de ler também, mas esse Pacto da Branquitude. É muito interessante para quem está nesse movimento da questão da identidade, se reconhecer, né? Se reconhecer. Qual que é o próximo? Eu estava lendo ontem mesmo eu chorei. Esse é famoso, né? Muito famoso. Né? Eu estava lendo por causa... Terminei ele, né, por último. Acho muito interessante por causa da questão das mulheres. Eu acho que é muito, muito, muito interessante mesmo. E um que eu tô lendo não, eu parei, porque aí eu comecei a ler o Pacto da Branquitude. E o Pacto da Branquitude tá muito assim, né? Aí eu tô meio assim, coisa. É o da Djanira Ribeiro. Gente. O recente, eu vi ela lançou recente, eu falo assim, tem e eu sou apaixonada, muito apaixonada. Inclusive é uma escritora muito respeitada atualmente. A Djanira Ribeiro tem muitas. Tem um que eu esqueci, gente, aqui agora o nome, depois vocês me perguntam que eu passo pra vocês. E tem um que eu tenho lido muito, que eles são vários poeminhas que são para mulheres negras também. É daquela que foi catadora de material reciclado, não, né? Não é dela não, que é do Quarto do Despejo, né? Não, esse eu não li não. Né? Um que ele é de uma autora... Carolina Maria de Jesus, esse que a gente tá falando agora, né? Não é ele não, né? Não é esse não, esse eu não li não. Mas dizem que a orientação é de que ele é muito bom, muito bom mesmo. E que eu tô lendo, eu tô tentando lembrar o nome aqui agora, mas que eu tenho ele, que eu acho muito interessante, que eu pego para muita coisa. A escritora chama Luciene Nascimento. É mesmo? E é uma escritora baiana que escreveu. Você é um livro fininho, muito fácil de ler, sabe? E muito bom para mulheres negras que Você, querem... leitor que tá nos assistindo, já temos aí as dicas de livro aí. Esqueci o nome. Tudo nela é para se amar. Tudo nela é pra se amar. É maravilhoso, sabe? Eu acho assim. Eu não li, esse não conheço. Isso, e assim, são só contos, pequenos contos sobre mulheres negras que eu acho maravilhoso. Assim, tem alguns que eu até choco. E quando você lançar seu livro, não esquece de mim não. Volta aqui no podcast, vamos lançar aqui. Assim. E o livro, aí voltando pro livro, teve esse processo todo meu de entendimento da minha cor e tal. E aí eu criei a rede social. Vou criar um Instagram. Esse Instagram vai ser para resgatar a autoestima de mulheres que estão passando pelo mesmo processo que eu. Então eu falei assim, e são muitas. Então eu tinha muitas vizinhas, e aí a gente conversava muito. E eu vi que ali tava, assim, a mulherada tava com a autoestima lá embaixo. Falei assim, não, eu tô me sentindo bem, então eu preciso passar isso para essas meninas. Eu preciso passar isso para essas mulheres. E aí comecei. Aí em abril... em abril, né? Não, fevereiro, março que é 8 de março, que tem o Dia Internacional da Mulher. E aí eu, chateada com aquilo, falei, 8 de março vem aí, a gente vai ver aquele povão todo mandando flor, fazendo continho bonitinho no jornal, e aquela coisa toda. Você gosta disso? Você faz esse tipo de... Aí pensa... vai, conta. Aí eu pensei assim, gente, isso não é a realidade. A gente precisa disso no dia a dia, a gente precisa disso todos os dias. Eu também concordo com isso, tá? Porque eu acho que essa celebração de dia, sabe? Um dia.
É muito... E aí é o que eu falei. As pessoas não sabem nem porquê do 8 de março. Cria uma história. Realmente, muita gente não sabe. Entendeu? E aí o que eu comecei? Aí eu falei assim, não, isso aí no dia 28 de fevereiro, foi o último dia de fevereiro, eu comecei a fazer uma artezinha lá no Canva mesmo, né? Que eu sou fã do Canva. E criei e falei assim, a partir de amanhã, todos os dias eu vou homenagear uma mulher que eu conheço durante esse mês de março inteiro. E aí comecei. O primeiro projeto, no primeiro ano, ele chamava Diga Não ao Padrão. E aí o primeiro dia foi com a minha irmã. Aí eu pedi minha irmã... As frases que você coloca são impactantes. São impactantes. Aqui, só fazer uma observação rapidinho. Essa questão do 8 de março aí que você falou, antes comemorava só o Dia da Mulher, né? Agora mudaram de tanto falar, a gente comentar, né? Um dia. Agora é o mês da mulher. O mês da mulher. Futuramente vai ser o ano da mulher. O ano tem que ser todos os dias, depois gente. A vida. Tem que entender isso, que essa é a essência de quanto que a gente ainda tem muito a ganhar, né? Porque... E aí comecei. Aí nesse primeiro projeto a gente fez assim, eu fiz assim, ó. Eu peguei a minha irmã, que não é uma mulher negra, minha irmã é mais clara, linda, maravilhosa, mas ela tem o sobrepeso. Então minha irmã tem os problemas dela como mulher que tem o sobrepeso, sabe? E aí minha irmã, aí pedi ela, aí eu coloquei assim, fale pra mim o que você, enquanto mulher, qual que é o seu problema de ser mulher hoje em dia na sociedade? E aí eu fui, assim, recebendo respostas que eram maravilhosas. Minha irmã falou que tinha um problema de não conseguir roupas descoladas, porque ela não... problema com médico e tal. Aí no dia seguinte, eu peguei uma vizinha nossa, que era extremamente magra, o oposto da minha irmã. E aí essa vizinha contou os problemas dela. Então tá lá na minha rede social, se vocês quiserem, capucha lá que vocês verem. Tá escrito ou o vídeo? Não, nesse foi só de escrito mesmo. No primeiro foi só escrito. E aí foi assim. Você tem, só pra gente não esquecer, você tem Facebook e Insta, né? Instagram. E Facebook, né? Isso, sim. Tá faltando aí um canal no YouTube, hein? Gente, não tenho tempo pra isso, não. É sério, é muito bom você compartilhar esse tipo de ideia. Porque o alcance do YouTube é um pouquinho maior, né? Nesse sentido, né? Isso. E aí eu fui nessa pegada. Porque dá a impressão que o Facebook e o Insta é aquela coisa assim, vi agora, tchau. Agora o YouTube não, o YouTube fica aquela coisa lá, sabe? Mas eu ainda não consegui, tem também um porém que eu não consegui ainda me conectar com essa questão da rede social. Eu faço, mas eu não tenho... Mas faz bem, eu vejo lá, eu sigo, eu vi lá. Muito, sabe, aquela questão de seguidor, essas coisas, eu sou meio... Eu só não entendi, você publicou um negócio ali do telefone que eu não entendi não, não sei se é porque eu tava no trânsito, eu tava dirigindo, eu tava ouvindo, né, no trânsito, te ligaram. Conta pra gente aquela história. Isso foi um episódio de racismo que eu sofri. Porque o que acontece? Eu sou, dentre várias coisas que eu faço, sou uma pessoa que estou na área da assistência social, que eu gosto dos trabalhos sociais. E hoje em dia eu estou como empreendedora. E aí também é um grande histórico, porque eu não consigo emprego na cidade. Mas empreendedora em quê? Então, eu sei que é, mas compartilha com o pessoal aí. Eu hoje tenho um restaurante pequenininho, um espaço pequeno para comidas. Tá ali ao lado da escola IEPS, onde era a loja Eles e Elas. Acaba de contar a história, que depois não voltar nesse restaurante aí. E aí, com esse empreendimento, eu comecei primeiro a vender as marmitas em casa, na minha casa. Então, sempre quando eu faço as marmitas, eu tô de lenço, até mesmo porque eu não uso touca, porque o lenço já pra não cair o cabelo, é isso? Aí eu então uso lenço que tampa o cabelo todo e eu tô ali na cozinha e tal. Mas aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que falava assim comigo, essa pessoa nunca comeu nada meu, nunca tinha pedido uma comida minha. E essa pessoa me conhecia da assistência social, de quando eu trabalhei no conselho, me conheceu de algumas palestras que eu tinha dado em escolas, então ela me conhecia desse contexto. E ela sabia da minha capacidade enquanto pessoa nessa área, sabe? E aí ela me ligou e me falava, gente, eu não consegui transmitir no vídeo, mas ela me falava assim, mas agora você tá na área que combina com você, então... Eu não tô acreditando que a pessoa te ligou pra isso. Ela, na verdade, porque foi uma época... Sério mesmo? Foi uma época que ia ter uma palestra aqui
no fórum, ia ter um fórum, na verdade, na Câmara, sobre o abuso sexual. E é uma das áreas que eu gosto de falar muito, sabe? E aí ela me ligou, perguntou se era eu que estaria palestrante. Entendi. Então ela usou esse gancho, né? Até assustei, porque pelo amor de Deus, não vai ligar pra você pra começar a falar. Aí ela perguntou, você que vai palestrar? Então eu falei, não vai ser eu, vai ser uma amiga minha, duas amigas maravilhosas. Então, primeiro houve ali uma desculpa antes do assunto. Estarei lá. Aí eu perguntei, o que você tá fazendo? Eu falei, perguntou se eu tava na assistência. Eu falei, não tô na assistência mais não. Estou fazendo comidas em casa, orgulhosamente fazendo comidas em casa. Faz você muito bem. Você está na sua área, super combina com você, mas o super combina, gente, era assim, enfático. Super combina com você. Então, quer dizer, não estou falando que não combine comigo ser uma cozinheira, porque é uma coisa que eu gosto, mas por que não combina ser Né? Porque o trajeto do diálogo, ele tende a pensar que... Isso, entende? E há um pedaço. Então, assim, nossa, foi Entendi, assim... Pelo pouco que você falou, já deu pra entender que... Eu não consegui transmitir pra vocês, porque, sei lá... pelo pouco que você explicou aí, deu pra entender. Também tem um vídeo lá na sua rede social, né? Tem um vídeo lá que eu comentei isso, que eu achei assim, então... E aí foi isso, sabe? Depois ela ligou, pediu desculpa, mas pedindo desculpa, me julgando como se eu fosse culpada. Ela pediu desculpa depois do vídeo? Porque eu não coloquei o nome da pessoa, ninguém sabe quem é a pessoa, sabe? Mas ela, é lógico que ela se identificou. Sabia que você fazendo isso, a pessoa dói mais ainda? Não doeu, tá? Não, a pessoa lá, ela fica mais mais consciência pesada ainda, porque ela fala Eu acho que não, porque o que acontece? Ela me ligou de novo falando comigo assim, olha, você entendeu tudo errado. E tipo, jogando meio que fosse a questão do mimimi. Eu só falei que você combina muito com a cozinha. Que por causa da questão do lenço e tudo, que eu combinava muito. Aí ela foi só pesando mais negócio. Então que as minhas características de negra só servem pra cozinha. Porque peraí, se julgar, falar que é só característica física... Já, automaticamente é racista. Tem que explicar pra ela direitinho isso. Entendeu? Aí só pesou o negócio mais. Mas enfim. Porque se algum dia você comentou assim, nossa, eu amo cozinhar. E quando a pessoa fala que gosta da minha comida. Não, fala assim, se usasse esse diálogo, beleza. Mas peraí, mas como assim? Ó, e ela me conhecia em outro contexto. Ela nunca provou minha comida. Então, pra ela falar que super combina com a cozinha. Eu acho que a pessoa tem que. Foi infeliz. Digamos assim, ela foi infeliz. Mas aí foi isso. E aí, nesse processo dali, voltando, né, pra questão do mês da mulher, a gente fez esse... Aí fui pegando, por exemplo, um grupo de mulheres mães. Então, peguei minha cunhada, por exemplo, que nunca teve filhos. E queria muito ter filhos nessa época, mas não conseguia ter. Aí peguei a minha prima, por exemplo, que teve filho muito nova e teve críticas por isso. Peguei uma outra mulher que optou por não ser mãe e foi criticada por isso. E a mãe dela, que optou largar o emprego para ser mãe de 5 filhos, foi criticada por isso. Então, em qualquer ambiente que nós mulheres, o que eu quis provar com esse primeiro mês, que homenagear a gente, dar a gente flor, dar a gente chocolate, mas não reconhecer essas coisas na gente ou criticar a gente o tempo todo, não adiantou nada. Então eu tinha, por exemplo, o grupo de mulheres que era LGBT, né? Então eu tinha as que eram consideradas... Cheguei com as mulheres que eram gays, eu cheguei a fazer com a trans, com uma menina que me surpreendeu, que... Pelo jeito, o traje dela de vestir, ela se veste como um homem. E aí eu perguntei pra ela, ela falou, olha, eu me sinto uma mulher. Só que eu não gosto de ficar de salto, de batom, de não sei o quê. Tudo bem, siga sua religião, siga os seus preceitos, mas respeita, né? Respeite e não faça disso um ponto de guerra para destruir a vida do outro, entendeu? Porque às vezes uma palavra, assim, igual a gente tá falando da sua infância, uma coisinha boba pode... A gente leva pra vida, destrói pro coração a vida e fica a coisa pro resto da vida. Pro resto da vida, porque assim, eu levei pro lado da felicidade, eu falei que eu queria ter minhas filhas, que eu ia... enchê-las de carinho. Eu sou uma mãe que falo e abraço e tal, aquela coisa. Eu sou uma pessoa de muito abraço. Porque talvez nessa infância eu não tive muito isso. E foi assim, muito... Eu sou muito disso. Eu sou muito de abraçar, de falar, de demonstrar carinho. Se eu te conheci e, por exemplo, esse é o aniversário, eu quero demonstrar de alguma forma, eu vou fazer isso. Aqui, mas uma coisa que a gente estava conversando no início, eu percebi um pouquinho de... você não tem tanto otimismo nem tanta esperança que as coisas vão mudar tão rápido. Rápido não.
Né? Me corrija se eu estiver errado. Porque eu falei assim, eu não sei o que eu falei, daqui 15, 20 anos vai estar melhor. Você falou que não. Por quê? Mas o que te leva a pensar que as coisas não estão evoluindo e que não vai mudar tão cedo? Porque eu acho que é um processo. Mas o talento, muito lento? Eu acho que o processo está lento, a gente está num momento muito bom, mas o processo é lento. Quem está nesse processo agora, que são as pessoas que estão em linha de frente, que por algum motivo pegaram essa causa para poder falar, para poder estar na rede social, para poder conversar com outras pessoas, elas são atacadas, entendeu? Então, assim, eu já recebi, por exemplo, pessoas que falaram comigo, você quer aparecer, você vai sair candidata a vereadora daqui a não sei quantos anos, entendeu? Então as pessoas acham que o eu fazer isso, de falar sobre essa questão... Não, mas peraí, a pessoa falou que você sair candidato a vereador. Mas o que tem se você sair também? Por quê? O que tem a ver também? Não tem nenhum problema, né? Mas o que eu penso assim, que as pessoas acham... Inclusive estão precisando. A gente tem novas pessoas... A Silvinha fala direto. Tem novas pessoas, mulheres principalmente, né? Sim, ela fala Pessoal, muito isso, tá? Eu acho assim, quem quer candidatar não tem que ficar pedindo bênção a ninguém, não. É candidatar e pronto, acabou. Uma coisa que é muito interessante a gente entender, acho que a gente está até fugindo um pouco da ação, é muito interessante a gente entender que a vida da gente é feita de políticas, entendeu? Não politicagem, que é diferente. A vida da gente, isso que a gente está fazendo aqui é uma política. Mas no sentido que você falou, que a pessoa fala assim, está se tornando uma pessoa pública para futuramente se tornar, o que tem? Votos, e aí, o que tem? Mas se você tem uma causa e você quer dar um passo a mais, o que tem também, né? Mas assim, e não foi uma pessoa só, algumas pessoas, sabe? Então só E por que não? Por que você não é candidato? Você é afiliado a alguma coisa? Não? Sou, mas nunca tive pretensão, não. Eu acho que eu me filiei numa época e aí não tenho assim muito, sabe? Ano que vem tem eleições, tá? Pois é, não sei. Pode pedir voto, não, mas... a gente acho que não. Não vou falar que dessa água não beberei, mas não é... Já ia falar isso, hein? Não é a minha intenção, não. Mas... Aqui, antes que eu só dar uma pincelada aqui, a gente falou do seu restaurante. Fala um pouquinho pra mim do seu restaurante. Pois é, menina. E aí foi assim. Tudo tem Porque você me desculpa, porque podcast é essa bagunça. Podcast a gente fala uma coisa, volta em outra. Gente, e é isso. É porque é pra segurar o pessoal também, né? Pra gente assistir. Na verdade é isso. Daqui a pouco a gente volta de novo nas causas. E é isso. Podcast é essa bagunça aí, pessoal. Na verdade é um emaranhado de situações do mesmo contexto. Mas você fez eu entendi que o restaurante você fez porque você estava conseguindo emprego? Não estava conseguindo emprego. E aí entra na questão do racismo. Mas você se sente bem no restaurante ou é só um momento? É só um momento. Porque eu fiz assim, eu não faço nada. Eu falo muito isso com as minhas filhas. Porque é de vou lá, hein? Não de quê? Vai, do lado da escola IEPS ali, sabe? Mas você falou que é só marmita, não, né? Dá pra sentar lá. Tem um suquinho lá de limão. Tem uma cervejinha, tem? Por enquanto não. Começando agora. Ah, não, então beleza. Então não, pessoal, por enquanto é só beber. Não, mas tem lá já. Por enquanto é só comida. Isso. Mas aí o que acontece? Eu fiquei desempregada, eu tenho 44 anos, eu costumo dizer que eu tenho 1 mês de carteira assinada. É mesmo? 1 mês? 1 mês de carteira assinada. Por quê? Porque todas as vezes que eu tentei, de alguma forma, ou eu trabalhei na casa dos outros, em casa de família, que aí a carteira não era assinada, essas questões assim. Por um período o pessoal entende que a gente só serve para babá e doméstica. Entendeu? E quando você bate de frente com isso aí é bem complicado. Complicado demais, é bem complicado. Né? Assim, teve casas que eu trabalhei, eu já tava... Principalmente a gente mora numa cidade onde as oportunidades de emprego são poucas, né? São poucas. Então, assim, já teve casas que eu trabalhei, por exemplo, que eu tive que fingir que eu era burra. É mesmo? Você cala, meu filho, não fala um A. Não, você tem que fingir que você é burro. Não, mas na verdade, muitos empregos são assim, tá? Se você, por exemplo... Tem emprego, a gente entra e a gente fala assim, gente, não é assim que funcionam as coisas. Se você, por exemplo, falar... se você falar um pouquinho melhor que a dona da casa, o risco de perder o emprego é muito grande. Entendi. Então, já teve esse porém. Mas não tem coisa melhor que trabalhar pra você não, tá? Então, aí no final no ano passado... Trabalha mais, muito mais. Gente, trabalha muito mais. Mas no ano passado eu tava nessa transição, em casa, trabalhando, sempre com algum empreendimento, sempre fazendo, eu já fiz laço, já dei aula particular, durante muitos anos foi aula particular e muitas coisas em casa. E aí no ano passado eu... trabalhei, né, na casa de uma pessoa, peguei esse dinheiro, fiz 2 dias de faxina,
Trabalhei no final de ano, não consegui emprego, levei currículo para loja, de vários lugares, não consegui. Inclusive deixei, eu até comentei, eu fiz uma live sobre isso. Eu deixei currículo em algumas lojas, as pessoas falavam, a gente vai te contratar e tal. E aí na semana seguinte tinha uma pessoa lá totalmente fora do meu padrão. Era loira. E às vezes nem tão consciente do que estava fazendo, não ia atender tão bem, mas tudo bem. E aí eu falo que tudo na mão ali do criador é oportunidades. Então eu fiz 2 dias de faxina, trabalhei num restaurante durante um mês, aí eu vi da minha capacidade que eu tinha para poder trabalhar com isso. E eu sempre gostei de fazer comidas. Aí eu peguei, trabalhei, fiz 2 dias de faxina. Peguei esses 2 dias de faxina e comprei a marmitinha lá e comprei a comida e fui fazer comida. Vendi por 2 meses e meio na minha casa, quase 3 meses, aí surgiu a oportunidade de ir para esse empreendimento, né, que é lá no lugar físico. E aí foi outra luta, porque eu tava lá, não tinha nada. E aí, mas o mais importante de tudo isso é perceber que você é uma mulher guerreira, né? E você também dá pra perceber também que você tem a questão do se reinventar. Eu me reinvento o tempo todo. Ô Cris, é o que acontece? Nós estamos chegando ao final do podcast. Porque, infelizmente, pessoal, o podcast é 1 hora, você se entrega por causa das baterias. Porque a Cris aqui tem esse podcast de 3, 4 horas, que é muito bom bate-papo com você, tá? Mas é porque a gente também a luz, né? Que a gente tá perdendo a luz. E a questão também das baterias. Por isso que o podcast não é maior, tá, pessoal? Não é por causa que o papo não tá bom, não. Certo, que é muito bom. Ô Cris, vamos guardar mais um pouquinho pro próximo podcast. Eu quero ver você de volta aqui. Vamos sim. Tá? E outra coisa, o seu livro também, por favor, traga pra aqui como exclusividade. Primeiro lugar que eu quero que você for fazer o mexendo e faça conosco aqui. Pode deixar. Tá? Eu tô um pouquinho eu quero ler também, tá? Eu tô um pouquinho atrasada porque realmente já era pra eu ter terminado, mas ainda tem essa questão de publicar, que é bem complicado. Pessoal, mas, a Cris, assim, lá é seu arroba? Eu tenho no Insta, né? Espaço Preta Cris. Preta Cris. Isso, que é o Insta. Tem o Insta do tempero da Cris Caeté, que é o do restaurante, né? E o Facebook é Cristiana Santos. Pessoal, sou o Caeté Podcast, recebi aqui a Cris. Muitíssimo obrigado, tá? Gente, satisfação, muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado aí desse bate-papo. E é isso, pessoal, sou o Caeté Podcast, toda semana aqui com vocês. Não se esqueça de se inscrever, comenta aí embaixo. Futuramente a Cris vai voltar aqui de novo, que é muito papo bom, tá? Muito bom, tá, Cris?